Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Aqui é Padre Aires de Souza Santos, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio de Balsas, capelão militar do 4º BPM de Balsas. Estamos aqui com mais um programa sobre saúde mental e resiliência no início deste novo ano, deste ano de 2022. Graças a Deus, você que está me ouvindo é porque você passou por 2021. Graças a Deus, superou esta fase, esta etapa e agora inicia uma nova jornada. E com a graça de Deus iremos chegar ao final desta jornada, deste ano, com saúde e paz. É isso que eu desejo a cada um de você, ouvinte e seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Hoje nós iremos bater um papo sobre saúde mental e resiliência, tendo como tema a questão da ansiedade nesse início de ano, os sentimentos, que advêm na nossa alma, no nosso espírito, nesse início de ano. Então muitas pessoas se deixam contagiar por vários sentimentos, de ansiedade, de angústia, de expectativa, frustração e tantos outros sentimentos, sentimentos de esperança, sentimentos de alegria, sentimentos de algo novo, Então são tantos sentimentos, como diz Roberto Carlos, são tantas emoções que vêm na nossa mente, no nosso emocional, no início deste novo ano. Então nós vamos estar conversando até que ponto estes sentimentos nos ajudam ou nos atrapalham para iniciar bem este ano de 2022. Então fique conosco aqui na Rádio Boa Notícia FM. Agora, a partir das 20 horas às 21, estamos aqui na primeira chamada, e à meia-noite este programa é reprisado. Então você aí também que não conseguiu ouvir neste primeiro momento, pode ouvir à meia-noite, e se não puder ouvir à meia-noite, se inscreva aí no canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, se inscreva e você vai poder participar da nossa programação, das sugestões de temas, colocar a sua impressão aqui sobre o nosso programa. Então vamos estar conversando sobre esses sentimentos que vêm na nossa mente. Nesse ano que inicia, nós vamos tomar o Evangelho do dia, da liturgia diária, para a nossa reflexão, para a nossa oração de hoje. O Evangelho é de Marcos 6, 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem
na grama verde, formando grupos, e todos se assentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, esse é um texto extraordinário que o evangelista Marcos nos apresenta. É um texto que desafia, digamos assim, a distribuição, a economia, que desafia a sociologia e tantas outras ciências, porque nós vamos perceber aí, a princípio, o olhar dos discípulos do ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico, a preocupação deles para alimentar tantas pessoas com pouco dinheiro, e então eles ficam agoniados, Vê Jesus que está conversando com esta multidão, com este povo, com estas ovelhas, ovelhas que o próprio Jesus diz sem pastor, ovelhas abandonadas, ovelhas largadas, sem orientação, perdidas, mas que encontram no Filho de Deus, em Jesus, um propósito, um sentido, se encantam com a sua conversa, com as palavras que saem da sua boca. Quer dizer, então estas pessoas estão sendo curadas, elas estão sendo revitalizadas, elas estão sendo fortalecidas, porque elas estão com o Senhor da vida, elas estão presentes, com aquele que é a vida. Eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. É o que Jesus vai dizer mais tarde, ao instituir a Eucaristia. Ele se apresenta como alimento, este alimento que quer não só nos alimentar com a palavra, mas também com Ele mesmo, ao se fazer alimento imperecível, este alimento que entra nas nossas entranhas e nos fortalece, nos cura e nos edifica, que é a Eucaristia. Então, Jesus, aí neste primeiro momento, ele não se preocupa, Então a gente percebe que os discípulos estão preocupados, olhando a quantidade de alimento e a quantidade de pessoas. Então Jesus interroga, conversa com eles e dá algumas orientações para eles. Jesus percebe que eles têm algumas coisas que trouxeram, cada um deve ter um pouco ali. Então Jesus pede que eles se organizem em grupos, organizem em grupos. A partir desta organização, então vem depois a distribuição, a partilha, dos bens, dos pães e dos peixes, também talvez outros alimentos que eles estivessem por ali. Então esta organização, e imagina 5.000 pessoas, 1.000 homens, sem contar aí as mulheres e as crianças. Bem, o fato é que Jesus vai pronunciar a bênção, vai abençoar os pães e pede que as pessoas distribuem, dai vós mesmos de comer. Esta frase é importante, é a chave para a compreensão desse texto. Dai vós mesmos de comer, quer dizer, então as pessoas têm condição de darem-se de comer, de alimentarem-se umas às outras,
de encontrar uma saída, de se organizar. Quer dizer, então, o grande desafio nosso como igreja, como município, como estado, como país, como mundo, é organizar, né? Organizar as pessoas em grupos, né? Para que a logística, a funcionalização, a funcionalidade da distribuição dos alimentos, né, e tantos outros bens que produzimos cheguem a todos e todos possam se alimentar. Como é difícil, né? Esse evangelho nos desafia em vários aspectos. Primeiro, o desafio é da organização, organizar em grupos, encontrar grupos, né? Constituir grupos, sentir a necessidade de estar em grupo, em sociedade, né? Se reunir com as pessoas, né? Nós somos seres sociais, temos a nossa individualidade, o nosso ser, mas não podemos alimentar o individualismo, né? Porque o individualismo nos adoece, o individualismo nos exclui, né? O individualismo nos mata, né? A socialização, a integração, a comunhão com as pessoas, a troca de ideias, de pensamentos, isso revigora, oxigena a nossa vida, né? Nós conseguimos ideias novas, nos inspiramos, né, com o outro, que é muito importante. Então, o grande desafio, né, que este evangelho nos apresenta é o desafio da organização. Depois, distribuir aquilo que nós temos, dai vós mesmos de comer, né? Procurar nos ajudar, interagir, sentir a necessidade do outro, né? Ir ao encontro do outro, né? E compartilhar com o outro, né? Se colocar à disposição do outro. Esta é uma perspectiva bonita que o Evangelho nos apresenta, né? E aí vem o aspecto da bênção, né? Da bênção, da partilha, né? De louvar, de agradecer a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, né? Então, se formos perceber, o grande problema da fome, né, no nosso país, no nosso estado, não é a falta de alimento. Nós produzimos alimento extraordinário, exportamos alimentos, né? Mas enquanto isso, pessoas morrem de fome, pessoas não têm o que comer, né? Então, é um grande desafio esse da organização, de fazer com que alimentos não se estraguem, né? Com que alimentos não percam a sua validade nas prateleiras, nas geladeiras de nossa casa, né? Então, é um grande desafio estar atento para isso, de fazer chegar no tempo hábil e em boa qualidade, né, alimentos na mesa de quem precisa, né? Então, aí precisa ter uma sensibilidade, né? Vem o aspecto da bênção, da ação de graça, e o aspecto da logística, né? As condições, né? As condições, os meios necessários para fazer com que um produto chegue ao seu destino no tempo hábil, né? E aí vem todo um desafio, né? Um desafio humano, um desafio, né, sociológico, logístico, um desafio político, né? Um desafio político para fazer com que a gente possa diminuir os índices, né, que são desagradáveis de ouvir em nosso país, né, em nosso estado, enfim, no nosso município, na nossa casa, né? Na nossa casa. Então, caro ouvinte, vamos para dentro desse espírito, vamos fazer a nossa oração do dia. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Então é isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos aqui com a nossa programação Saúde Mental e Resiliência. Fizemos a nossa meditação da Palavra de Deus, vamos estar recorrendo em alguns momentos, mas hoje nós iremos conversar sobre o início do ano, os sentimentos, né, que vem em nossa emoção, em nossa psique, né, que podem nos ajudar, que podem contribuir e mesmo assim criar uma sensação de mal-estar em nossa vida, né? Então vamos acompanhar aqui. Então nós vamos percebendo que chegando ao final do tempo, né, de 2021, né, porque essa é uma concepção do tempo, né? Nós vamos fazer depois um programa aqui só conversando, já fiz um programa sobre o tempo, mas vamos voltar de novo nesse assunto, talvez no próximo programa estaremos conversando sobre o tempo nesta dimensão. Então esta compreensão do tempo de 2021 é uma concepção, né, teórica, né, uma concepção teórica. Nós temos um marco referencial cronológico, né, que nos ajuda a dividir, né, a mensurar o tempo, né. Esta é uma concepção que nós criamos para mensurar, né. E esta compreensão ela é importante e necessária porque percebemos a nossa contingência humana, nós percebemos que passamos, né, e que as coisas não são, têm um aspecto cíclico, que se repetem, né, por exemplo, os dias, as noites, mas tem algo que não se repete, que é um contínuo, né, que está indo numa direção diferente, né? Nós nos modificamos, nós alteramos o nosso estado de espírito, não somos os mesmos, né? Nós modificamos o nosso ser, mas a nossa memória, a nossa inteligência, o nosso pensamento nos faz perceber certas coisas importantes na nossa vida, né? Nos faz perceber quem somos e nos faz perceber que terminamos um ano e começamos um outro, né? Essa é um raciocínio muito simples para quem tem consciência, para quem tem uma mente em bom estado de funcionamento. Mas vamos imaginar pessoas que não conseguem ajuizar sobre si mesmo, que não tem mais esta noção de tempo, né? Seja as criancinhas, os bebês, né? Que não tem esta noção, né? De hoje, amanhã, depois, né? Ontem, né? Do dia do aniversário, enfim, né? Quantas pessoas que sofrem de Alzheimer e outras doenças degenerativas, né? E que não tem a consciência que nós temos, que agora estamos em 2022, no início deste ano. Então, nós temos que louvar e agradecer a Deus por ter uma consciência que nos permite atribuir valor, que nos permite atribuir significado às coisas. Se você não tivesse uma consciência que lhe permitisse fazer um juízo sobre as coisas, pronto, você estaria num estado, né, bem diferente. E aí vem a grande pergunta, né, como você está significando, como você está atribuindo valor à sua vida, este novo ano que se inicia. Essa é uma questão sua, né? Essa é uma questão pessoal, essa é uma questão minha, né? Cada um tem a sua forma de lidar com essas questões, né? De lidar com as questões. Nós vamos trazer questões de 2021 para 2022, né? Por exemplo, as contas, quem não pagou, né, não pode esquecer, vai ter que pagar, né? E tantas outras coisas, os problemas, né, inquietações, enfim, experiências desagradáveis, a nossa memória não vai nos deixar esquecer, né? E aí, então, diante disso, nós temos que estar fazendo o esforço resiliente da ressignificação, né? De atribuir um novo sentido, um novo significado às vivências passadas, né? As vivências que estão
na nossa história pessoal, né? Na nossa vida, na nossa memória, né? Então esse é o primeiro grande desafio que enfrentamos, né? Nesta passagem de ano. Falando nisso, você já pensou como foi a sua passagem de ano? Tem gente que já fica ansioso, já ficou ansioso só na passagem, não sabia o que fazer, que roupa vestir, para onde ir, com quem está, se está na beira do rio, ou na praia, ou não sei aonde, enfim, na cozinha, o que ia comer. Muita gente aí não sabia nem se uns não pode comer porco, outros não pode comer galinha, outros não pode comer pato, enfim, é uma série de inquietações, né? Então cada um muitos com suas superstições, com seus hábitos, enfim. Então nós vamos perceber que cada um tem um modo de significar a sua vida, né? De interpretar a sua vida. E essa interpretação que você faz, né? Estas pequenas coisas que você faz, né? Tem gente que diz, não posso vestir, só posso vestir se for branco, não posso vestir uma outra cor, porque, enfim, como se a cor fosse atrair, né? Enfim, cada um tem, né? E constrói uma realidade mental a partir daquilo que acredita, a partir daquilo que tem como base de fé, de crença. Bem, então nós iniciamos 2022, né? Nós iniciamos esse novo ano porque temos esta consciência que não estamos mais em 2021 e agora e aí vem a pergunta, né? Como foi esta passagem? Eu fiquei ansioso, ansiosa, né? Eu fiquei alegre, eu fiquei triste, as frustrações, né? Então, às vezes criamos expectativas exageradas que nós não conseguimos cumprir com essas expectativas, né? Aí vem a ansiedade, a sensação de frustração, né? Sentimento de desânimo, né? De desânimo diante da incapacidade de estar com certas pessoas, de realizar certas coisas que tínhamos como projeto, né? Então, mas lembre-se, você está vivo, você ainda está no combate, né? Na batalha, lutando, né? Você ainda tem chance, né? de rever, talvez não do jeito que você gostaria, mas você continua, né? Tem a chance de refazer muitas coisas na sua vida. Nós temos esta chance porque estamos vivos, estamos conscientes, né? da nossa ação. Então, 2022, né? 2022 vem nos trazer, assim, a partir da saúde mental e resiliência, uma nova realidade a partir da capacidade de significar, de interpretar que você tem, né? Então, cabe a você preencher o seu espírito, né? Com sentimentos bons, né? Acumular sensações agradáveis, né? Que é esse combustível para a sua alma, para o seu bem-estar, para o seu humor, né? Isso é fundamental, né? A capacidade de se alegrar, de se encantar, de sorrir, de festejar, né? De transmitir esta sensação agradável, né? Como é bom quando a gente encontra pessoas alegres, né? Pessoas felizes, pessoas que nos transmitem assim uma energia muito boa, porque ela está de bem consigo mesmo, estar de bem com a vida, né? É uma sensação agradável, né? É algo que não tem preço, né? Que não tem preço. É uma qualidade do espírito, da alma de certas pessoas, né? De levar alegria, né? De levar, né, ânimo às pessoas, né? E isso é muito importante, né? Então, quantas pessoas aí não estão frustradas, né? Por conta de uma concepção mercadológica, né? De compra, né? De compra, enfim, exagerada. Então, quantas pessoas não gastou, né? Aquilo que não podia, né?
Então aí agora vem o arrependimento, a reflexão sobre a sua própria vida, né? Então nós temos esta capacidade de interferir no nosso humor, né, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Não vamos ficar ansiosos, né, com compra de produtos, com viagens, com presentes, enfim, essas coisas aí. Não, quer dizer, então reflita sobre isso, não se deixe influenciar por propagandas, às vezes que lhe tira o ânimo ou lhe coloca lhe cria um desafio para você mesmo, que você às vezes nem se dá conta, né? Aí nós estamos lidando com pessoas especialistas, né, em trabalhar propaganda, em conhecer as necessidades mais profundas do ser humano e como estimular estas necessidades em função do comércio, em função da compra, enfim. Então, seja inteligente, reflita, né, sobre certas propagandas, certos produtos, porque a intenção às vezes mesmo é de seduzir, né, de envolver, né? E não caia nessa, né? Não caia nessa. Então, e também não caia na conversa de certas pessoas que às vezes também já seduzidas por esse mundo de compra de produtos, né? E por estas propagandas que envolvam você. Então, tenha cuidado com isso, né? Tenha prudência, né? Não exagere para não se arrepender. Aquilo que você fizer, faça de gosto, faça de coração, faça porque é bom para você, né? É bom para você, né? E bom para o outro, mas pense em você. Você está, não se sacrifique, né? Não se sinta mal por fazer um sacrifício para alguém, por fazer uma ajuda para alguém ou dar um presente para alguém. Não, dê porque é bom, porque é agradável, você está se sentindo bem, você está colhendo a satisfação na sua vida pelo fato de ser bom, pelo fato de ser generoso, né? Então, é esse espírito aí que é importante a gente estar se deixando envolver, né, caro ouvinte? Então, para você que está chegando agora, nós estamos aqui conversando sobre esse início de ano, né, sobre as sensações, os sentimentos que vêm em nosso coração, né? Então, muitas pessoas ainda distantes da família, outras ainda em viagem, foi passar o Natal, o Réveillon, aí né, longe, às vezes, da sua casa, foi visitar parentes, amigos, conhecer outros lugares, enfim. E agora vem aquele momento que você começa a refletir sobre o que fez, né? Começa a organizar também as expectativas em relação a esse ano, né? Com as ideias, com os pensamentos, com os projetos que você tem, né? Então, é muito importante estar bastante atento dentro da coerência emocional, né? Do pensar, do sentir e do agir, para que a pessoa possa se harmonizar no seu ser, na sua interioridade, na sua integridade de ser humano, né? De pessoa, né? Então nós vamos perceber que além da expectativa, né? Desses sentimentos agradáveis, né? De esperança, né? Então pode vir, né, sentimentos de angústia, né? De angústia, né? De tristeza, né? De desânimo, de frustração. Aí é importante se colocar aqui uma pergunta, né? Então, você que está ouvindo, você já parou para pensar as causas ou em que sentimentos estão associados, por exemplo, né, a angústia, a tristeza, o desânimo, a frustração, né? Então pense, reflita, né? De onde vêm esses sentimentos na sua vida, se você está passando por isso, né? Então, de onde vem? Então, procure entender, né? É o primeiro passo para mudar, né? Para mudança de pensamento, de perspectiva, de hábito, né?
é a pessoa entender o funcionamento, né, da situação, saber como a coisa está acontecendo e depois ver o que ela pode fazer a partir dos recursos que ela tem, né, da disponibilidade que ela tem, o que ela pode alterar, né, na sua vida, o que ela pode mudar, né? Então, nós vamos perceber que tem pessoas que sabem, né, que sabem de certas coisas que acontecem consigo mesmas, né? Sabem às vezes a causa, mas mesmo assim não conseguem mudar. Então, aquilo que eu disse, então o primeiro passo para mudar é conhecer, é verdade, mas nem sempre saber, né, a causa dos problemas é um motivo para mudar, mas é um passo importante, né? É um passo importante. Por quê? Às vezes algumas pessoas sabem as causas, né, a origem do seu problema, mas não tem força interior, né? O que é esta força interior? Esta força que vem de dentro da alma, do espírito, esta coragem, né? Esta coragem de romper com certas armadilhas sentimentais, certas armadilhas conceituais, certas armadilhas econômicas que construímos como ciclos viciosos em nossa vida e dizemos, não, eu vou superar, eu não vou fazer mais isso, e depois acontece tudo de novo, né? Então isso são armadilhas conceituais, né? Esses ciclos viciosos que de uma certa forma sinalizam a nossa incapacidade interior, né, de superar, né, aquilo que nós às vezes mesmo nos propomos, né? Quando damos fé, caímos ou recaímos na mesma situação, no mesmo hábito ou mau hábito, né? Num comportamento às vezes contraproducente, né, que não é agradável para a nossa vida. Então, nós, diante dessa pergunta, né, nós vimos que é importante saber a causa, a origem, né? Mas às vezes não basta, não é suficiente, né? É importante encontrar a força para mudar, né? Para enfrentar a causa, quando é uma causa ruim que está originando certos sentimentos desagradáveis na minha vida, como angústia, ansiedade, desânimo, frustração, enfim. Então, conhecer a origem e encontrar uma força interior, né? E aí vem a questão da fé, a dimensão da fé, da confiança, né? Esta confiança no Senhor, né? Esta confiança no Senhor não é uma confiança meramente abstrata, não. Ela passa por atitudes concretas. Você tem que fazer alguma coisa, né? Deus se manifesta na sua vida através das pessoas. Tem tantas pessoas que estão tentando lhe orientar, mostrar um caminho, lhe dizer, e você não está escutando, você não está prestando atenção, né? Você está ouvindo, mas não está escutando, né? Você até se aborrece às vezes com certas pessoas que dizem certas coisas que você sabe que é verdade, né? Que é uma orientação para a sua vida, mas é uma tendência nossa não querer que às vezes as pessoas apontem as nossas fragilidades, né? As nossas fraquezas, né? Nós sabemos que temos e às vezes não queremos reconhecer e às vezes queremos esconder as nossas fraquezas, diminuindo também os outros. Quem é o outro, né? Quem é você para estar dizendo isso para mim, né? Você também podia mudar. Quer dizer, em vez de nos autoavaliarmos, né? Às vezes avaliamos o outro, né? Então não escutamos o outro que é próximo, que é alguém da família, que é um amigo, né? Que tenta dizer alguma coisa para a gente, mas a gente não escuta, né? E até se aborrece, perde até às vezes uma amizade que na verdade não era amizade, né? Era um relacionamento circunstancial, né? Um relacionamento sem base, né? Porque a verdadeira amizade não se perde assim, a verdadeira amizade supera, né, as situações difíceis da vida, né? Mas faz parte, né? Faz parte da vida estas
circunstâncias desagradáveis que enfrentamos, né? Então, caro ouvinte, nós estamos aqui refletindo sobre esta pergunta, né? Você já parou para pensar as causas ou em que os seus sentimentos, né, estão associados, sentimentos de angústia, de tristeza, né, de desânimo, de frustração, de ansiedade? Então é importante uma autoclínica, uma autoavaliação dentro do pensar, do sentir e do agir, para assim buscar um recurso na sua interioridade, na sua alma, no seu espírito, através da fé, com a ajuda de pessoas, né? Não seja ignorante, aceite, às vezes a orientação de pessoas, né? Aceite, né? Para que você possa mudar, para que você possa refazer a sua vida. Aproveite a sua vida, né? Viva bem, viva com qualidade, né? Esse é o nosso grande desafio, caro ouvinte, né? E a segunda pergunta, né, que eu coloco aqui para você é a seguinte, né? Você, eu, né, porque eu me incluo junto, né? Você já está administrando bem as situações de estresse na sua vida, né? O que é o estresse? Esse transtorno, esse mal-estar, essa irritação, né, que tem causas, fatores internos por conta de doenças, problemas, também por conta de situações sociais, né, do trabalho, questões relacionadas à economia, né? Então isso desestabiliza muitas pessoas, né? Questões relacionadas à sexualidade, enfim, são problemas que desequilibram muitas pessoas, né? Então, aí vem um grande desafio, administrar o estresse na nossa vida, né? Primeiro, então, tendo em vista os fatores internos, olhar para a nossa saúde física, né? A nossa saúde física, para o bom funcionamento dos nossos órgãos, né? Então, cuidar desta é a primeira preocupação que devemos ter. Então, administrando bem o estresse. Então, olhando, né, os fatores internos da nossa vida, o funcionamento do nosso sistema biológico, do nosso sistema cognitivo, né? Como é que está o meu raciocínio? Então, não estou me acelerando demais nem de menos, estou aí funcionando dentro da minha normalidade. Se estou acelerando demais, vou tomar um sucozinho de maracujá, né? Um chazinho como é o nome, rapaz? De cenoura não, de alface, né? Você pegando aí uma cenoura, uma alface, né? Com certeza você comer a cenoura também não vai fazer mal, né? Vamos fazer um chazinho de alface, um chazinho de maracujá, alecrim. Então você vai se acalmar, né? Vai se acalmar, né? Dar uma tranquilidade se você está muito acelerado, né? Então, com um pouquinho de mel, isso ajuda, né? Então, desacelerar, né, o pensamento, desacelerar as emoções, né? Tranquilo, né? Fique tranquilo, olhe para a natureza, para a vida, né? E desacelere. Então, muito importante. Então, a ansiedade, né? A ansiedade pode estar associada ao estresse, né? Ao modo de vida, né? Ao modo de vida, né? Então, tenha presente os fatores internos da sua vida, tenha presente os fatores externos, o modo como você está vivendo, né? O trabalho, né? Os negócios, os compromissos, se você está conseguindo administrar, gerenciar isso com tranquilidade. Então, se você não está, se você está enrolado com tudo isso, também não tem como ficar em paz, ficar tranquilo, de cabeça fria, né? Se o mundo está caindo aí, quer dizer, também é uma falta de responsabilidade, né? Então, claro que a pessoa tem que se preocupar, mas precisa se preocupar demais, né? Demais. Não, a preocupação, né, e a ansiedade tem o seu limite também tolerável, né? Que é bom, né? Que é bom, né? Agora, quando você fica ansioso demasiado, aí é ruim, né? Fica preocupado demais, aí é ruim, né? Você perde a capacidade de ajuizar, de pensar, de refletir, né?
com tranquilidade, com paz, né? Então esse é o grande desafio, né? Então está atento aí aos fatores internos, estressores aí que nos afetam, né? Que causam problemas no nosso físico, né? Causam problemas mentais, né? As dores, né? O mal-estar, o funcionamento do sistema orgânico, enfim, é importante estar atento a esses fatores. E os fatores externos, como nós já colocamos aqui, a questão do trabalho, né? A questão das contas, né? A administração econômica dos recursos, né? Não deu um salto, né? Além daquilo que você não pode, né? Saiba administrar as suas contas, não fique aí às vezes perturbando os outros, né? Pedindo dinheiro emprestado que você não pode pagar, criando e se pede, às vezes não consegue pagar e não dá nenhuma satisfação para a pessoa, aí tem que estar fugindo, se escondendo, fica coisa desagradável, né? Enfim, então você que tem a consciência que pegou algo de alguém, né? E não conseguiu pagar, então pelo menos tenha humildade, né? Aí de chegar e dizer para a pessoa, olha, eu não estou tendo condição, né? Dê uma explicação, é o mínimo que você pode fazer, né? Lembre que aquela pessoa lhe socorreu no momento de necessidade que você estava precisando, então a pessoa foi, lhe ajudou, né? Lhe emprestou, né? Lhe emprestou ali o dinheiro na confiança de você resolver o seu problema e devolver para aquela pessoa, né? Aquilo que você pegou dela, né? Então não fique chateado, né? Então a outra pessoa não tem esta obrigação de fazer o que fez por você, ela fez porque gosta de você, né? Porque tem um apreço por você, porque confia em você. Agora você não confia nela, né? Fica se escondendo, né? Então não tem a decência, né, de chegar para a pessoa e se explicar, né? Então fica uma coisa desagradável, às vezes a gente perde até amizades por conta disso, né? E fica um clima chato, né? Desagradável. Então é importante, tudo isso tem a ver com a saúde mental, com o nosso bem-estar, né? Com o estresse, com a ansiedade, né? Então tem que resolver uma série de coisinhas na nossa vida para poder normalizar, né, a nossa vida, criar a nossa sensação de ansiedade. Quantas pessoas aí estão passando por situações, por relacionamentos difíceis, né, que não sabe se permanece junto, se separa, tem os filhos, né, tem um trabalho, tem uma série de questões envolvidas, tem o cachorro, tem o gato, tem a fazenda, tem não sei mais o que, então, e aí a pessoa fica sofrendo, né, naquela, acreditando que vai ser possível, e às vezes, enfim, vai empurrando com a barriga como pode. Aí, como você trabalhar a ansiedade, o estresse nessa situação, como resolver? Então, aí tem que passar por uma situação de aceitação, né? Da sua cruz, eu vou carregar essa cruz mesmo assim até o final, seja o que Deus quiser, então vou para frente, né? Ou então chuta o pau da barraca mesmo e cai fora e vai viver uma outra aventura, arriscar, né? Quebrar a cara de novo ou não, ninguém nunca sabe, né? Não está escrito, né? Tem gente que sabe o futuro das pessoas, eu não sei, né? Eu não sei. O que a gente pode avaliar e refletir sobre aquilo que se apresenta, né? Apresentar perspectivas, né? Para a pessoa, cada um tem que tomar a sua decisão, né? E enfrentar o risco, né? É difícil, né? Então a situação não é fácil. Às vezes, quando as pessoas chegam, né, eu conversei com um psicólogo, conversei com o padre me aconselhou isso, às vezes deixar a família, separar do marido. Não, isso não é assim que as coisas acontecem, né? Então, aquele que está na condição de escutar, de ouvir, né, de uma certa forma interferir com a permissão da pessoa na vida dela,
essa interferência ela é muito responsável, né? A pessoa tem que apresentar diante do problema que a pessoa traz as alternativas, perspectivas, né? Hipóteses, né? Mas é a pessoa que tem que tomar a sua decisão, é ela que tem que encontrar o seu caminho, quer dizer. Então, às vezes, só o fato de levantar hipóteses ou conjecturar certas situações, às vezes a pessoa diz, o padre aí ele disse isso, né? O psicólogo disse isso. Não, mas... então, às vezes a gente tem a imaturidade de não querer assumir certas decisões na nossa vida. Precisamos estar ancorado na opinião de outra pessoa, né? Então, o terapeuta é um facilitador, às vezes, né? Não vai dizer o que você tem que fazer na sua vida. É você que tem que tomar a sua decisão, que assumir a sua responsabilidade, né? O que a gente pode fazer é procurar no labirinto da sua mente, da sua história, alternativas para que você possa assim encontrar, refletir sobre possibilidades que você mesmo já sabe, né? E que você mesmo já tem na sua mente, às vezes não tem aquela coragem, né, de colocar em prática, né? Isso não é só na vida conjugal, é na vida profissional, alternativas de trabalho, deixar um trabalho para pegar um outro trabalho, né? Uma empresa que a pessoa já está consolidada, de repente aparece uma outra proposta e a pessoa fica nessa angústia, né? Enfim, mudança de locais, né? De cidade, né? Tudo isso causa transtornos na vida da gente. A gente tem que estar decidindo, né? Tem que estar tomando decisões importantes na vida da gente a cada dia, né? Às vezes tomamos decisões maiores e dentro dessas decisões maiores vamos tomando decisões menores, mas nunca deixamos de estar alimentando aquela decisão maior ou não, né? Vai depender da nossa ação, das circunstâncias, do momento em que estamos vivendo. Então, reflita sobre isso, reflita sobre a sua vida, veja a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de se empoderar, de sentir-se encorajado, né, para tomar as decisões na sua vida, né? Nutra o seu espírito, a sua alma com sentimentos bons, revista-se de sentimentos agradáveis para que você possa enfrentar com fé, com coragem, com ânimo, com determinação as dificuldades da sua vida, tendo responsabilidade dentro da sua coerência emocional, do pensar, do sentir, do agir, para que esse ano de 2022 seja um ano de paz, seja um ano abençoado para você. É isso que eu desejo a você, caro ouvinte, que ficou conosco até agora, aqui nos ouvindo na Rádio Boa Notícia FM. Se você chegou no final, vá lá no canal Saúde Mental e Resiliência, se inscreva, né, participem. Lá você vai encontrar vários programas na linha da Saúde Mental e Resiliência. Muito obrigado aos inscritos aí do nosso canal. E a todos vocês, meu grande abraço e até a quinta-feira, né, nesse mesmo horário, com a graça de Deus. Que Ele os abençoe e os proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.